Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nesse domingo, mergulhados nesse tempo de graça, de alegria e salvação, celebramos o segundo domingo da Páscoa, também chamado de Domingo da Misericórdia. Proclamamos que eterna é a misericórdia do Senhor por nós e que seu amor ultrapassa toda a compreensão humana. Cristo ressuscitado nos reúne em torno de sua palavra, sua presença viva, seu amor. Como filhos e filhas redimidos pela ressurreição do seu Senhor Jesus Cristo, celebramos este dia com muita fé e alegria. Então, a primeira leitura está em Atos, capítulo 5, versículo 12 a 16. Atos, capítulo 5, versículo 12 a 16. Muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Todos os fiéis se reuniam com muita união no pórtico de Salomão. Nenhum dos outros ousava juntar-se a eles, mas o povo estimava-os muito. Crescia sempre mais o número dos que aderiam ao Senhor pela fé. Era uma multidão de homens e mulheres. Chegavam a transportar para as praças os doentes em camas e macas, a fim de que, quando Pedro passasse, pelo menos sua sombra tocasse alguns deles. A multidão vinha até das cidades vizinhas de Jerusalém, trazendo doentes e pessoas atormentadas por maus espíritos, e todos eram curados. Então, aqui na primeira leitura, dos Atos dos Apóstolos, fala que multidões cada vez maiores de homens e mulheres aderiram ao Senhor pela fé. Então, todos ali pelas mãos dos apóstolos se curavam em nome de Jesus, através da fé. Então, a gente possa também sempre depositar a nossa fé em Deus, depositar a nossa fé em Cristo, porque Ele sempre quer o melhor para nós, Ele sempre está ao nosso lado e nos ajuda a superar as dificuldades e os obstáculos. E agora, falando da segunda leitura, hoje ela está em Apocalipse, capítulo 1, versículo 9 a 11, depois o versículo 12 a 13, depois o versículo 17 a 19. Apocalipse, capítulo 1, versículo 9 a 11, depois o versículo 12 a 13, depois o versículo 17 a 19. Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, e também no reino e na perseverança em Jesus, fui levado à ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho que eu dava de Jesus. No dia do Senhor, fui arrebatado pelo Espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta, a qual dizia: o que vais ver, escreve em um livro. Então voltei-me para ver quem estava falando, e ao voltar-me, vi 7 candelabros de ouro. No meio dos candelabros havia alguém semelhante a um filho de homem, vestido com uma túnica comprida e com uma faixa de ouro em volta do peito. Ao vê-lo, caí como morto a seus pés, mas ele colocou sobre mim sua mão direita e disse: não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para sempre. Eu tenho a chave da morte e da região dos mortos. Escreve, pois, o que viste, aquilo que está acontecendo e que vai acontecer depois. Então, aqui na segunda leitura do livro do Apocalipse, João fala aqui, no meio dos candelabros havia alguém semelhante a um filho do homem, vestido com uma túnica comprida e com uma faixa de ouro em volta do peito. E aí ele falou para João: não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para sempre. Eu tenho a chave da morte e da região dos mortos. Escreve, pois, o que viste, aquilo que está acontecendo e que vai acontecer. Então aqui, que a gente possa realmente anunciar sempre a boa nova. Cristo deu a sua vida por nós e ressuscitou ao terceiro dia. Ele está vivo, então que nós possamos anunciar essa boa nova a todos. E agora falando do Evangelho, hoje ele está em João capítulo 20, versículo 19 a 31. João capítulo 20, versículo 19 a 31. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse:
A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos voltaram-lhe depois. Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Então, na celebração do segundo domingo da Páscoa, encontramos-nos com a misericórdia do Senhor. Sua misericórdia é eterna. Ao morrer, Jesus destruiu a morte e deu-nos vida em plenitude. Então, o final do texto evangélico nos desperta para a meta dos sinais que Jesus realizou, para que, crendo que ele é o Filho de Deus, todos nós tenhamos vida em seu nome. Mas o texto como um todo é altamente significativo. No domingo da Páscoa, o ressuscitado aparece no meio da comunidade reunida, soprando sobre eles o Espírito Santo. Cumula-os com o dom por excelência. Nesta oportunidade, Tomé não estava presente. Os outros discípulos lhe contaram o que havia acontecido, mas ele se mostrou incrédulo. 8 dias depois, um outro domingo, o primeiro dia da semana, o ressuscitado aparece novamente na reunião da comunidade e se dirige a Tomé. Põe o teu dedo aqui, estende a tua mão, e não sejas incrédulo, mas fiel. E Tomé reconhece a Jesus, fazendo uma bonita profissão de fé. Meu Senhor e meu Deus. O ressuscitado encerra a cena, proclamando bem-aventurados todos aqueles que creem sem terem visto. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.